que a gente tem cada um nos caminhos do Senhor. E se ali te oprimir, aqui ó, não confie na opressão, não confia na opressão dele. Vem para você prender, queimar o opressor, né, que é ele, e as suas opressões, e mandar, eu mando você falar, Senhor, cata esse destruidor, com a sua opressão que está me oprimindo, manda lá para o abismo profundo, o lugar dele lá. Porque nós profundidades da terra, como está até no Salmo Davi. Então mandava lá assim, mentira, ele chega um tempo, ele espreme tanto nós, se Deus não tiver de misericórdia, nós acaba caindo. Aí tem que correr lá, catar a palavra de nosso Deus, começar a orar no nosso lar, em voz, orar pedindo para Deus repreender. Porque ele sabe que nós estamos no caminho do Senhor, ele sabe que o caminho de Jesus vai vir e ele está selado. E uma palavra, você falar, tudo aquilo ali que você falou, você falou nervoso, cuidado de irmã, você assinar uma marca nervosa, cuidado do casamento, ali conversando com o seu marido, cuidado do pai, ali começa a fazer alguma coisinha ali, usando eu, contra ele, palavras agressivas, que vai catando tudo que ele pode catar para quê? Para fazer nós ali ficar fora de nós, porque para chegar a blasfemar, tanta Deus que nós conhecemos, nós não proclamamos da vida inocente, os do mundo vai fazer o que ele faz, mas a gente não pode, eu te ensinei, que ele te oprimindo e está ao teu redor, por que você não catou a palavra minha, por que você não foi lá, não correu, não colocou no chão, deixa pra lá, né? Mas é muito difícil para lutar, né? Não vou ver na opressão, nem nos desfalecendo na rapina. Se as outras riquezas aumentam, não olhar nela o coração. É verdade. Até essa parte também, né? Aí, quer um carro, Deus dá. Quer um objeto de casa, comprar que sofá bonito, olha que mesa bonita. Nossa, olha essa cama, esse guarda-roupa, eu consegui comprar. Aí fica lá em cima ali, e colocou o coração naquilo. E não vai, tem outras coisas também, não é só isso também, não. Na televisão, no neto, numa neta, né? E assim, papéis, então pior ainda, e vai quando vai ver, acabou. Né? Não põe o coração, vai lá, com o seu papel, compra, vai lá. Precisa comprar o que tem que comprar, vai comprar, mas não deixa te levar por aquilo. Eu vou dar aquele dormir no meu sofá. Quero lá aproveitar meu carro novo, pô, se dá para poder junto, vai, depois você cata o seu carro, pega o seu carro, vai passear. Porque Deus tem som do nosso coração, gente. O nosso coração, Deus sonda, é tão difícil, porque não tem como enganar Deus. E Deus vê nossos pensamentos. Deus tem misericórdia de nós, Jesus. Deus sabia que ele ia ler de tudo, 62, o parágrafo 10. Nossa, bati o olho, mas ele não sabia. Nossa, ele sabia. Quando você não gosta agora fez, até o final, Deus ele sabe. Amém? Então está aqui. E as nossas riquezas aumentam. Não ponhais nelas no coração. Aqui é mais possível, né? Que riqueza, riqueza. E eu vou muito atrás. E dá o que eu estou precisando, né? Você precisa de vai para cá. Mas isso aqui, ó, os ricos colocam seu coração isso aqui. Você vai falar para Deus. Você vai falar de Deus para ele. Não quer saber, não. Quer saber? Aqui uma coisa é pedir, uma coisa disse Deus. 2 vezes a ouvir, nenhuma. Glória a Deus, o poder pertence a ti, Senhor. Então, glória a Deus. O poder, só o Senhor é Deus, tem poder, Jesus. Glorificado seja o teu nome. Pega as suas coisas imundas e vai para o abismo profundo. Batem e retirar em nome do Pai e do Espírito Santo de Deus. Foi o que eu aprendi ali no outro concurso do mensageiro. A ti também, Senhor, a Deus, né? Jesus Cristo, a ti também, Senhor, pertence a misericórdia. Ai, Deus, a ver que você pegou. Deus de misericórdia. Te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia para conosco. Pela mensagem do Senhor também, cuidado, irmão, fica batendo a sua língua no céu da boca, ele está te oprimindo, você fica batendo a língua no céu da boca. Cuidado, irmão, cuidado, você está só que eu também vou responder você também, viu? Nem eu sei oprimindo aí, porque eu também te oprimindo. Eu também até quando que você vai receber sua pressão e vai ficar batendo a sua língua ao céu da boca e pelas agressivas. Isso daí, se blasfema, acabou. Jesus. Aqui, a ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Deus, tem que testar. Então, cada um que fez sua obra, eu fui bem, deixa eu cuidar da minha família, eu ia fazer uma compra. Aqui, você vai ganhar do ladrão. Deus viu a pessoa que você levou a palavra, você acordou de manhã, você arrumou as irmãs, você está fazendo a obra, você falou de mim. Aqui estou falando das irmãs, aqui é mais das irmãs mesmo, né? E eu que tenho que fazer igual as irmãs fazem, né? Aqui, ó. A ti também pertence a misericórdia, porque ele vai ter misericórdia. Se ele falou, ele vai ter. Glória a Deus. Pois retribuirá, porque vai te recompensar, vai retribuir você a cada um segundo a sua obra. Porque o que eu quase não faço, eu perdi. Mas não faz, ele vai retribuir você conforme segundo a sua obra. E assim por diante. Amém? Que Deus seja louvado. Decreto de 2 Timóteo, aqui,
no título A Impiedade dos Últimos Dias. Louvado seja Deus. Amém, povo de Deus? Amém. Decreto 2 Timóteo 3, primeiro. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então, povo de Deus, tá difícil. Tá difícil. Hoje a gente passa coisas que a gente nem imaginava passar. Lá atrás, né? Porque a gente já viveu lá atrás, o que a gente vive hoje, a gente nem imagina que hoje estaria acontecendo tudo isso que está acontecendo. Né? Como eram os filhos antigamente e como é os filhos hoje, a gente fica de boca aberta, mas a escrita está. Decreto de 2 Timóteo 3, primeiro. A impiedade dos últimos dias. Então, essa palavra está se cumprindo. Então, é sinal que a gente já está nos últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais, mães, ingratos e profanos. Então, povo de Deus, como é que a gente poderia imaginar que hoje a gente veria os filhos agir dessa maneira? Com seus pais, com as suas mães. Filhos rebeldes, desobedientes. Antigamente, o pai e a mãe falavam, não precisava falar 2 vezes. Rapidinho, o filho fazia. Mas não era por obrigação, era porque ele tinha amor pelo pai, pela mãe, tinha reverência, tinha continência. Antigamente, o pai dava uma ordem para o filho, era rapidinho, eles faziam. Hoje a gente tem que implorar. Às vezes, a gente tem até que... Tem filho que tem até uma troca. Eu vou fazer isso, mas se a senhora me dá o que eu quero. Se o senhor me dá o que eu quero. Se o senhor me dá um celular novo. Se o senhor me dá uma calça, um tênis. Eu faço. Mas se o senhor me der algo em troca. Se a senhora me der algo... E olha lá se chamar de senhora. Amém, povo de Deus? Hoje em dia, os filhos estão de um jeito que chama de você. De você. É o que está acontecendo. É, meu Deus, isso está escrito. Decreto de 2 Timóteo 3, vou repetir o 2. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Então, povo de Deus, eles só querem saber do bem para eles mesmos. Avarento, presunçosos, soberbos, de nariz empinado, blasfemos, desobedientes, pais e mães ingratos e profanos. O que é ingrato? Joga na sua cara ainda. Eu não mandei você me colocar no mundo. Ah, mas mãe, eu preciso de um celular. Filho, eu não posso te dar. Mãe, eu quero um tênis. Filho, agora eu não posso. Quem mandou você me pôr no mundo? Agora eu vou para a escola com um tênis velho? Não, meus amiguinhos, tudo tem tênis novo. Graças a Deus que eu não vivi isso com as minhas filhas, povo de Deus. Graças a Deus. As minhas filhas já estão aí, graças a Deus, de maior de idade. Eu não cheguei a ouvir isso das minhas filhas. Mas hoje em dia, é o que os filhos fazem. É o que as crianças fazem. Criança de 7, 8 anos já quer mandar no pai, já quer mandar na mãe, já quer o celular. E se não der, já bate o pé, já xinga, já faz malcriação. É o que está acontecendo, povo de Deus. Mas essa palavra que está se cumprindo no nosso meio é para a gente entender que já é os últimos dias, como a escrita está. Louvado seja Deus. O decreto de 2 Timóteo 3:3. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Então, povo de Deus, irreconciliáveis. Por mais que a gente quer ter paz com nossos filhos, muitas das vezes eles não querem. Não querem. Você tenta acalmar ele por alguma coisa que aconteceu lá na rua, mas eles não querem. Eles querem briga, querem confusão, quer ir lá, quer pagar mal com mal, traz para a mãe e para o pai problemas que eles passaram lá fora, algum encrenca que eles arrumaram lá fora, traz para o pai e para a mãe resolver. Os filhos arrumam encrenca na escola, chama os amiguinhos, chama os seus parentes para ir lá bater, aquela turma, um bate no outro. É o que está acontecendo. Eles não querem apaziguar, eles querem a contenda, eles querem a confusão, né? Mas essa palavra, ela está se cumprindo para nós entender que é os últimos tempos. E a gente tem que dar glória a Deus, povo de Deus. Porque a palavra de Deus está se cumprindo. É triste ver um filho assim rebelde? É triste. Mas a palavra de Deus está se cumprindo. E a gente tem que estar atento, porque muitas das vezes está acontecendo no nosso meio. Muitas das vezes os netos rebeldes aos avós, porque sabe que o avô tem aposentadoria, quer que o avô vá lá, compra as coisas para eles, e se não fazer, eles ficam com cara feia. Porque hoje em dia, por Deus, a gente vê muitos idosos na rua, vai no médico sozinho,
vai no médico sozinho. Chega no médico, o doutor fala, a senhora está sozinha? Eu estou. Mas a senhora não tem neto, a senhora não tem filho? Tem, mas eles não quiseram vir. E dói, por quê? Porque o avô e o avó pegam a aposentadoria dele, mas para ajudar é neto mesmo, ajudar os filhos, os netos. Mas na hora que precisa, cadê? É o que a gente mais vê, idoso por aí sozinho. Vai no mercado sozinho, vai no médico sozinho, vai numa feira sozinho. Ainda leva ainda comida para o neto, para aquela neta, né? Incontinente, rebelde. É o que está acontecendo, povo de Deus. Infelizmente está acontecendo. E a gente tem que fazer o quê? Orar para Deus abrir a mente desse povo. Decreto de 2 Timóteo 3:4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amigos de Deus. Você vai falar de Deus, já fecha a cara. Não quer saber. Fala, crente é você, eu não sou crente. Então, povo de Deus, muitos jovens, eles estão morrendo, perdendo suas vidas, estão aí, ó, pelas cracolândias da vida. Por quê? Porque são rebeldes, porque são incontinentes, porque não quis saber de ouvir nem o pai, nem a mãe. Jovens, você vê cada jovem bonito se acabando nas drogas, se acabando na bebedeira, nos vícios, porque é rebelde, porque não quis dar ouvido nem o pai, nem a mãe. Está acontecendo? Está acontecendo. Nas melhores famílias, famílias ricas, famílias de pessoas que têm recurso, mas os jovens resolveram sair de casa, por quê? Por causa da rebeldia. E tem pai e mãe que põe para fora mesmo. Tem pai e mãe que aceita, mas tem pai e mãe que não aguenta, põe para fora, porque é difícil você trabalhar, ter suas coisas, e o filho que viciado nas drogas começa a vender suas coisas, o pai e a mãe não aguentam, o pai põe para rua. Verdade. Tem mãe que até dá dinheiro, né? Tem dó, tem medo de o filho se jogar de vez e ir para rua. Dá o dinheiro do suor do seu rosto para o seu filho usar aquele entorpecente. Por amor. Eles falam que é por amor, né? Mas eu acredito que amor é aquele quando você ajuda. Se o filho pede dinheiro, você não vai dar. Você sabe que é para droga, você vai dar? Amor é quando você coloca teu joelho no chão. Você fala, não, filho, eu não vou te dar. Para isso, não. Eu vou orar por você, vou clamar a Deus por você, mas eu não vou te dar papel para você comprar essa porcaria, não. Mas tem outros que falam que por amor acaba dando. Então, por Deus, essa palavra está se cumprindo no meio de muitas famílias, seja família pobre, seja família rica. Às vezes a pessoa pensa que o crack só está no meio dos pobres, pelo contrário. Nas melhores famílias ricas, tem esses jovens, às vezes até, jovens não, pessoas que já têm um pouco mais de idade, se acabando nas drogas, na prostituição, pessoas famosas, que hoje em dia estão na sarjeta. Porque é que a mídia às vezes esconde, né? Porque eu respeito a pessoa quando ela já foi famosa. Mas tem muitos famosos hoje em dia que estão na miséria, na sarjeta, por causa das drogas. Filhos rebeldes, desobedientes. Por que está acontecendo isso? Porque lá atrás, muitas das vezes lá atrás, foi rebelde ao pai, foi rebelde à mãe e está pagando o preço. Porque a palavra de Deus diz que tudo mal que o homem plantar, esse vai semear. Escrito está. Então, essa palavra está se cumprindo tanto no meio dos pobres, como também no meio dos ricos. Decreto de 2 Timóteo 3, agora é o 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, escrito está. Então, jovens e pessoas que tenham aparência de bonzinho. Você pensa que é bonzinho, mas vai lá na casa dele, vai lá na casa dela, vai perguntar como ele é. Lá fora ele é bonzinho. É bonzinho para os amigos, é bonzinho para aqueles que andam com ele, mas dentro de casa xinga o pai, xinga a mãe, é rebelde, não quer saber de obedecer. Ele só tem aquela aparência de piedade, mas ele nega a eficácia dela. Ele não é piedoso. Ele tem duas caras. Lá fora é de um jeito. Não é só jovens, não. É marido, é esposa, é toda a classe de pessoa. Eles têm aquela aparência de ser bonzinho, mas são rebeldes, são incontinentes. Deixa, afasta-te. Deus está querendo dizer o quê? Não é que você vai virar as costas para o seu filho, para o seu parente que está dessa maneira. É para você não fazer o que ele faz. É para eu e você não compactuar com o pecado dele, com o pecado dela, como escrito está. Se eles querem o erro, vai lá. Vai, você não quer Deus, você quer errar? Você vai, mas eu não vou junto com você, não. Você quer beber? Vai beber, mas com o meu dinheiro, não. Você quer usar droga? Vai lá usar. Você quer ir, vou fazer o quê? Mas não com o meu dinheiro, não com o meu suor. É isso, afasta-te, é você não compactuar com o erro dele e nem com o erro dela, como escrito está, louvado seja Deus.
Decreto segundo Timóteo 5, 6. Porque deste número são que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Essa palavra aqui, povo de Deus, é um abismo chamando outro abismo. É uma parábola. Mulheres nécias. Um jovem que está viciado na droga começa a andar com seu filho. Para onde seu filho vai? Para as drogas também. Uma pessoa que é viciada no cigarro, na bebedeira, na prostituição, começa a chamar aquela outra pessoa. Vai levar para o mesmo erro. Carregar mulheres nécias, é essa palavra, é uma parábola. É um abismo chamando outro abismo. A pessoa que faz coisa errada. Tem até um ditado que fala, né? Diga-me com quem tu andas, que eu digo com quem tu és. Como que a pessoa vai se viciar na droga? Porque ela está andando com aquele que já ofereceu droga para ela. Como que ela vai viciar na bebedeira? Porque ela está na porta de um bar. Como que ela vai se viciar na prostituição? Porque ela está andando com pessoas que praticam tais coisas. Como escrito está, louvado seja Deus. Decreto segundo Timóteo 3, 7. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Você fala, você ensina, você fala, mas eles não querem chegar ao conhecimento da verdade. Eles não querem buscar Deus. Entra pelo um ouvido e sai pelo outro, como escrito está. 3, 9. Não irão, porém, avante, porque a todos serão manifesto o seu desvario, como também foi com eles. Então, por Deus, aquele que faz o mal, lá na frente ele vai colher o mal. É bíblico, escrito está, não adianta. Às vezes você vê uma pessoa fazendo maldade, você fala, nossa, como é que pode, né? Será que Deus não está vendo? Não, a gente cristão não fala isso. Mas as pessoas falam, será que Deus não está vendo aquele homem fazendo aquela maldade, aquele homem roubando, aquele homem fazendo aquilo, vendendo droga, viciando um monte de gente ali, vendendo droga? Não se preocupa, entrega na mão de Deus. Porque aquele mal que ele está fazendo, ele tá plantando, ele vai semear o mal. Não adianta, povo de Deus. Você vê, a pessoa, ela não está nem aí, ela vende bebida, vende droga, vende essas roupas sensuais, vende tanta porcaria. Você fala, nossa, como é que pode? Tá cheio de dinheiro, tá fazendo mal. Lá na frente vai colher. Lá, nem que for no dia do Senhor, vai colher o mal que está plantando, porque a escrita está. Deus, ele não mente, ele não é filho do homem para que venha mentir. Se ele falou que todo mal que o homem plantar, esse semeará, então vamos entregar essas pessoas na mão de Deus. O decreto de 2 Timóteo 3,10. Tu, porém, Deus está falando para mim e para você e todos que vão ouvir. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. Escrito está. Deus está falando para nós seguir a doutrina dele, o modo de viver que ele ensinou para nós dentro das escrituras, a intenção, né, que a nossa intenção é a salvação, a fé, a longanimidade, fé no Senhor Jesus Cristo, longanimidade, que é o amor, caridade também, que é o amor às boas obras, e a paciência. Então, Deus está dizendo para nós, tenha paciência. Ainda que, às vezes, no meio da nossa família está se cumprindo, tem jovens no meio da nossa família que são rebeldes, nós temos que ter paciência. Orar por eles, estar sempre falando do amor de Deus para eles e pedir a Deus para que eles venham se arrepender antes que chegue a conta para pagar. Porque quando chega a conta, é eles que têm que pagar. É verdade. Infelizmente. Eu espero em Deus que a gente não venha ver eles pagar, né? Porque, claro que uma mãe sofre de ver um filho sofrer. A gente sabe que os nossos filhos está sem a graça de Deus, não está buscando Deus, a gente tem medo do que possa acontecer. Mas a gente tem que estar pronto e firme, né? Porque se acontecer deles virem pagar a conta antes de se arrepender, a gente tem que estar preparado para tudo, povo de Deus. Por isso que é bom a gente falar de Deus para eles sempre, para que um dia a gente não venha ficar com a consciência pesada. Que a palavra de Deus fala do atalaia de Israel. Se a gente vê a pessoa no erro e a gente não falar, né? Deus pode cobrar de nós. Né? O Senhor falou que ele vai requerer das nossas mãos o sangue daquele ímpio. Então, a gente fala de Deus para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os vizinhos, que a gente puder falar, né? E pede a Deus para que ele se arrependa antes da conta chegar, antes dele vir pagar pelo erro dele, para que, quando a gente vê, a gente não venha desabar também, né, povo de Deus? Porque a salvação é individual.
Se Deus o livre e guarde, se eu ver uma das minhas filhas sofrendo, eu não posso me acabar por elas. Eu só tenho que orar para Deus fazer elas se arrependerem. Mas a minha salvação eu não posso abrir mão dela, porque eu estou vendo a minha filha sofrer, eu não posso culpar Deus, porque aquilo que o homem fazer também vai semear. Como é escrito está, amém? Pois Deus entendeu a palavra.